os denunciados constituíram e participaram ativamente de organização criminosa armada com atuação preponderante no estado do Rio de Janeiro. A história principia nos anos 2000, quando Domingos e João Francisco atuaram para formar alianças com diferentes grupos de milícia em atividade no município de Rio de Janeiro, especialmente nas regiões de Oswaldo Cruz, Jacarepaguá e Rio das Pedras. Como é de conhecimento público, e conforme se comprovou ao longo de toda a instrução, os modelos de negócios ilícitos explorados por milicianos são primordialmente baseados em um rígido e violento controle territorial. Associando-se a tais grupos, os irmãos João Francisco e Domingos viabilizaram-se no mercado imobiliário irregular, caracterizado pela ocupação, pelo uso e pelo parcelamento ilícito do solo urbano, especialmente por práticas típicas de grilagem. Também é certo que o domínio territorial imposto pelas milícias permitiu-lhes a constituição de fortes currais eleitorais, dentro dos quais obtiveram o monopólio de atos de campanha eleitoral. A contrapartida para esses grupos milicianos foi o acesso aos benefícios que o poder político lhes poderia proporcionar, inclusive por meio da ocupação de cargos em comissão e funções de confiança em órgãos do poder público. Há nos autos, com efeito, prova robusta de que a organização criminosa composta pelos denunciados e por integrantes de milícias praticava de forma sistemática os crimes de extorsão, de usura e de parcelamento irregular do solo. Embora a organização fosse intelectualmente liderada pelos irmãos Brazão, Robson Calixto Fonseca, conhecido também por Peixe, desempenhava ali um papel fundamental. E eu falo aqui de uma figura respeitada em Rio das Pedras, que atuava como intermediário entre aqueles irmãos e os milicianos daquela mesma área, notadamente Fininho, preso no desdobramento da Operação Intocáveis. Além disso, o próprio Robson desempenhava direta e pessoalmente atividades típicas de milícia, pelo menos desde o ano de 2018, especialmente no bairro de Taquara, localidade abarcada pela região administrativa de Jacarepaguá, controlada também pelos irmãos Brazão. Há nos autos registro, inclusive, de notícia de fato dirigida aos órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro, ainda em 18 de junho de 2018, dando conta de que Robson era o responsável pela arrecadação de taxas cobradas de igrejas da região, com recolhimentos dos dias 15 e 30 de cada mês. Dados de suas comunicações pessoais, extraídos após a deflagração da Operação Murder, Inc., autorizada já por esse Supremo Tribunal Federal, comprovam que Robson geria alguns dos imóveis de propriedade da organização criminosa. Nas transações imobiliárias, era ele quem articulava a realização de pagamentos por meio de terceiros, utilizados como laranjas para ocultar a real origem dos recursos. As atividades típicas de milícia desempenhadas pela organização aqui submetida a julgamento foram bem retratadas pelas testemunhas ouvidas ao longo das audiências de instrução. O depoimento de Orlando Araújo é enfático nesse sentido, ao esclarecer que Domingos e João Francisco controlavam a região de Jacarepaguá desde longa data. E ao dizer que lá as milícias com atuação nas áreas conhecidas como Chacrinha, Praça Seca, Curicica, além de outros, proibiam o acesso de outros candidatos potencialmente concorrentes. O monopólio de campanha eleitoral foi retratado igualmente em juízo pela testemunha Arley Lorival Sucena, além das testemunhas Guilhermo Catrambi, Felipe Alves e Marcelo Pascoaletti. Com relação ainda ao depoimento de Orlando, dele se extrai a informação de que João Francisco e Domingos controlavam completamente o mercado local, monopolizando a venda de terrenos grilados e gerenciando os serviços informais de segurança prestados por grupos criminosos. E mais, que era prática sistemática a usura e as cobranças violentas com envolvimento direto de Robson Calixto Fonseca, especialmente conhecido por suas atividades de agiotagem. As testemunhas ouvidas ao longo da instrução também indicaram que todos os mercados típicos de milícia eram aproveitados pela organização criminosa, incluindo a distribuição clandestina de sinal de TV por assinatura, que também é conhecido como GatoNet. Esse mesmo fato tem registro, diga-se de passagem, em mensagens encontradas no celular de Robson Calixto, em que o miliciano trata com seu interlocutor da distribuição clandestina de sinal de TV. O depoimento de Orlando, senhores ministros, fornece, em resumo, um panorama completo da atuação de João Francisco, Domingos e Robson na organização criminosa descrita na denúncia. E aqui eu falo do controle territorial que exerciam, da exploração de mercados ilícitos, sobretudo imobiliário, do monopólio de atos de campanha eleitoral, com a exclusão de quaisquer concorrentes, da cobrança de taxas de moradores para fornecimento
de serviços de segurança e da distribuição clandestina de sinal de TV por assinatura.